Olá, meus queridos! Olha eu aqui, rouca. Deixa eu colocar essa música para dar aquela inspirada, porque o tema hoje é maravilhoso. Nós vamos falar do autodesenvolvimento espiritual com Raul Guterres. Eu estava aqui sentindo, sabe, Raul, que música traria força para essa live, né? E aí senti que tinha que ser a Lady Maria, sabe? Linda! Eu adoro essa música, adoro a força do a Lady Maria. Gente, gratidão enorme por vocês estarem aqui, por participarem de mais uma live do programa Partilhar Saberes. Para quem está chegando agora, sintam-se bem acolhidos, recebidos, abraçados. Deixa eu só tirar aqui, que senão vai atrapalhar. Quando começou essa confusão de pandemia, eu não imaginava quantas transformações eu iria viver. E uma forma que eu encontrei de compensar tudo que eu estava vivendo lá no Rio de Janeiro foi produzir algo que fizesse sentido para minha alma, que fosse honesto, que fosse sincero. E eu comecei a série de lives. Acho que fui uma das primeiras do Ila, da Sheila, de Consteladora. E eu fui chamando as pessoas. E eu digo que as pessoas certas chegaram, porque com cada uma eu me conectava com um aspecto meu. Tinha algo meu ali, naquela história. Tinha uma cura sendo feita. Tinha algo que nem eu compreendia. Mas eu confiei, porque muitas vezes nós não entendemos. Mas será que a compreensão ela é tão importante assim? Ou será que a entrega, a confiança? Então, o partilhar saberes, eu tenho dificuldade com essa história de ficar criando esse tanto de coisa e no final vai lá e abre um carrinho e vende. Eu não gosto disso, não é a minha essência, né? E quando eu falo assim, eu estou disponível para ofertar algo para alguém, realmente eu estou disponível. Eu vim nesse mundo muito disponível. Então foi aí que surgiu o partilhar saberes, né? Esse desejo de partilhar não só a constelação, mas também outras visões, outro conhecimento que não fosse só o conhecimento cognitivo, mas também o conhecimento espiritual, também o conhecimento sensitivo, né? Sensitivo, do sentir. Então, para quem está chegando agora, vai apertando aí, vai enviando, né, aviãozinho para que outras pessoas possam se fazer presente nessa live. Eu coloquei o título aqui, mas eu acho que eu não fixei. E nós vamos receber o Raul, uma pessoa maravilhosa, uma dessas pessoas que cruzou o meu caminho e ali fez um reencontro, né? Eu digo que são ultraconsciências, né? Que se conectam, ultraconsciências, para fazer uma cura de algo maior, que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, esse autodesenvolvimento e essas conexões, essas reconexões, essas desconexões, o que precisa ser reconectado, o que precisa ser ativado, o que precisa partir, né? Então, eu vou deixar aí a palavra com o Raul, vamos fazer um belo encontro, porque esse encontro já está acontecendo. Deixa eu convidar o Raul. Se estiverem com problema no som, se estiver me ouvindo mal, vai falando que a gente coloca aí os... Oi, Raul! Olá, minha roquinha favorita.
Raul, você está escondido, eu não estou te enxergando direito. É que é casa de ferreiro e espeto de pau, né? Eu trabalho com cinema e com iluminação e minha iluminação é bem fraca aqui. Ok, Raul, eu concordo, eu digo sim para você. Deixa eu ver se eu acendo uma outra luz aqui, fica melhor. Ai, Pera aí, deixa eu ver se dá uma. isso, acende a luz. É para isso que estamos aqui, né? Para sermos Aí, luz, sermos luz. como é de ver que funcionou, Raul? É que você está sempre me Eis que eu ensinando, me né? ensinei. Você está sempre me ensinando, né? Impressionante. Até sobre iluminação você está me ensinando agora. Eis que a luz se fez. É. Da Né? sombra veio a luz. Seja bem-vindo, Raul. Gratidão Obrigado. por ter aceitado o meu convite. Estou rouca, mas firme e forte aqui, né? Graças a Deus. Nosso tema, autodesenvolvimento espiritual. Olha o tema que saiu, né? Pra gente. Tudo a ver. Aham, tudo a ver. Bom, eu acho que eu tenho algumas pessoas que me acompanham. Eu não gosto de falar a palavra seguidor, né? Há pessoas que me seguem. Eu não acho legal. Eu acho que cria uma pseudo-hierarquia que não combina com a era de Aquários, não combina com esse nosso momento planetário de horizontalização entre todos nós, né? Eu gosto de chamar de pessoas que me acompanham, parceiros de caminhada virtuais. Alguns não são virtuais, são pessoas que realmente eu conheço. Então, eu gostaria que você se apresentasse também para esses meus parceiros de caminhada, entendeu? Porque para muitos deles eu já falei de você, eu falo de você o tempo inteiro para todo mundo, né? Então, eu Olha gostaria a que você. responsabilidade, né? Olha a Pois é, responsabilidade. pois é. Então, para quem está chegando agora, não me conhece, eu sou Claudiane. Eu vou começar contando uma história, Raul, você não sabe. Essa você não sabe. Eu passei uma fase da minha vida, comecei como psicanalista, fui da Escola Internacional de Terapeutas, né, o CIT, lá de Brasília, fui aluna do Roberto Crema, do Jean-Yves Le Loupe, do Pierre Weil. Quem está nessa área são grandes nomes que se destacaram. E eu amava quando eu recebia em Uberlândia, fazia um trabalho em Uberlândia, eu recebia o Pierre Weil. O Pierre ficou muito famoso com aquele livro. É, ai, gente, como é que pode? Tá branco assim. Ele falou sobre o corpo fala. Foi o grande trabalho dele, o corpo fala, né? E quando ele vinha para Uberlândia, eu ia para o aeroporto buscar, eu dizia, um dia eu vou contar para o mundo essa nossa história, eu carregando a sua mala, né? E foi uma fase muito linda na minha vida, a questão da Unipaz, do Colégio Internacional de Terapeutas. Lá eu cresci muito, e fui revendo os meus conceitos psicanalíticos, até que um dia eu caí de paraquedas da constelação, achei aquele negócio muito estranho, muito esquisito, mas eu saí de lá, eu tinha um sintoma, e no primeiro dia esse sintoma sumiu. E eu fiquei impactada com aquele negócio. E assim, eu sou muito intensa em tudo que eu faço, e eu fui buscar, eu queria entender a lógica do processo. E foi algo bem forte, assim, para mim, que eu vivenciei na constelação. Fiz formação no Brasil, depois fui para o México, fiquei um tempo no México com o Hellinger, e foi um processo de despertar muito forte. E a partir desse momento, eu queria mais, eu queria entender mais, eu queria entender mais a fundo. E fui estudar Stanislau Grof, as matrizes perinatais, fui para Praga, porque eu sou assim, Raul, se eu me encanto, eu vou, né? E teve uma vez que eu queria a iluminação. Aí eu falei, gente, eu quero entender esse negócio. Fui para o Marrocos, fiquei 30 dias no deserto de Atlas, no meio lá das tendas. E fui fazer todo o meu processo, que eu queria essa iniciação, eu queria muito essa iluminação.
E aí eu cheguei no ritual de ayahuasca e tive uma vivência muito maravilhosa. Eu fiz a subida pela árvore da vida, era um grupo que estudava cabala, que estuda cabala com o chá. E aí era como se eu estivesse no Salão Dourado. Eu tinha chegado no Salão Dourado, sabe? E de repente, chegou alguém com uma vela e me entregou a vela e disse: tá bom, minha filha, tá iluminada. Era isso que você queria? Já se iluminou. Agora volta para a Terra e se contenta em ser uma boa coveira, porque constelador enterra os mortos, enterra os dramas, enterra o sofrimento. Seja uma boa coveira. Vá para a Terra e seja a melhor coveira que você puder. E aquilo assim, mudou algo em mim, mas mudou assim muito. E eu entendi que cada processo meu, eu fugia do aquilo agora, eu fugia de algo que tinha a ver com as minhas emoções, né? E nesse processo de busca espiritual, tive como mestre na época de Rose, fui estudar Tantra, dei aula de yoga há muito tempo, tive uma escola de yoga e dança do ventre, por isso que eu fui para o deserto também, né? E aí eu entendi que o essencial é simples. O essencial é simples e cada um de nós nasce com dom, nasce com talento. E que a gente precisa ser do tamanho que esse talento exige, sabe? Nem mais e nem menos, né? E às vezes eu tinha, assim, essa coisa de ou eu era muito além ou eu era muito aquém. E aí eu fui buscar o meu talento, o meu tamanho. Qual é o meu tamanho nessa história? Né? E foi quando eu comecei o meu processo. E aí nesse processo, que foi bem interessante, né? Como psicanalista, escritora, eu comecei a perceber as minhas autossabotagens do ego. O quanto o meu ego me pegava nas minhas justificativas mais nobres, né? Um dia, Raul, estava vivendo uma fase de divórcio, uma fase complexa, encrencada, e foi muito interessante, porque eu atendia Deus e o mundo, e eu dizia assim: gente, tá tudo certo, você perdeu sua casa, você perdeu, mas tudo bem, você não perdeu seu ego, você não perdeu sua competência, você tá saudável mentalmente, vá à luta, né? E eu lembro que um dia eu tirei um carro, eu tinha me separado com muita dificuldade, tirei um carro zero depois de muito tempo. E aí, na hora que eu saí, 2 meses depois, bati o carro, perdi o carro, eu perda total o carro. Aí eu cheguei para meditar, e aí a força veio e disse assim para mim: mas não está tudo certo perder tudo? Mas você postou hoje no seu Insta, no seu Face, está tudo sempre certo. Ah, mas está para os outros, para você não tá? Quem é esse ser que está querendo essa compreensão, né? E aí eu vi também a seriedade daquilo que a gente fala, daquilo que a gente produz, né? E comecei a entender que nos labirintos cósmicos da nossa existência, esses labirintos são coletivos. Então, quando eu libero algo que é meu, eu estou liberando algo em você também. Quando você libera algo em você, você também está liberando em mim, né? E aí eu comecei a perceber que essa emoção, ela era coletiva e ela também era liberada no coletivo a partir de mim. Era o micro no macro, o micro no macro, né? Então, eu sou essa que permeia aí por alguns labirintos existenciais, mas eu sou teimosa, hein? Eu não desisto fácil, não. Ai, é isso. É isso. Mas fala um pouco mais também, eu acho que você tem os seus acompanhantes virtuais aí, eu tenho os meus. Fala um pouco do que você faz, o seu trabalho como consteladora. Eu, por exemplo, eu confesso para você que eu sabia muito pouco sobre constelação familiar. Eu comecei a ouvir
há um ano atrás, através de uma amiga, que eu não sei nem se ela está aqui, namorada de um grande amigo meu, e com uma ex-namorada que eu tive, agora recentemente. Eu nunca tinha ouvido falar. E essa minha ex-namorada fez uma sessão de constelação familiar, e ela falou que foi super impactante para ela, e me deixou curioso para conhecer mais, para fazer uma também. Porque eu sempre entendi que grande parte dos meus dilemas, dos meus problemas, digamos assim, vinham, obviamente, da minha família, da minha criação, da minha relação com a minha família. Não que minha família seja problema, não que as famílias sejam problemas, né? Mas as nossas percepções, nossas interpretações desses nossos familiares e nossas relações com eles. Eu cheguei até você completamente ignorante do que era uma sessão de constelação familiar. E em uma sessão com você, foi o que? A gente demorou 1h30, foi transformador, foi algo que eu até comento com algumas pessoas, você me virou do avesso em 1h30. Foi uma coisa assim completamente transformadora mesmo. Então eu queria que você explicasse até para as pessoas. A tua turma com certeza já sabe, mas a minha turma, explicar para eles exatamente como funciona esse processo, né? O que abrange, o que busca nas pessoas. Fala um pouco mais sobre isso. Então eu vou falar um pouco, depois de todas essas andanças, né? Eu fiquei muito tempo na psicanálise, né? E eu sou extremamente grata à psicanálise, porque se alguém ousa em ser um terapeuta, ele precisa ter conhecimento. Teoria é importante, né? Nós temos o nosso corpo físico, o nosso intelecto, as nossas emoções, e acho que o Freud, ele trouxe algo maravilhoso. Ele trouxe... Nossa, o ano passado, Raul, eu estive lá no Museu do Freud, em Viena. Eu senti uma emoção muito forte, porque o cara, ele produziu algo muito bom, com o que ele tinha, com os recursos que ele tinha na época. Estou vendo os meus alunos, gratidão, gente, gratidão. Então, ele produziu algo muito bom com o que ele tinha na época, né? Então, eu me curvo perante o conhecimento dele, que realmente, quando eu quero entender um pouco mais profundo a mente humana, o inconsciente humano, coletivo, pessoal, eu busco no Freud, com certeza. Mas eu sei também que nós estamos aqui para evoluir, né? Como eu disse no início, os labirintos cósmicos da minha existência me convida a dar um passo à frente. Nós somos esse passo à frente do nosso sistema. Quem ficar até o final, eu vou conduzir um exercício maravilhoso, vocês vão entender um pouco melhor isso. Nós já somos a luz que emergiu dos nossos traumas. É que a gente esquece disso. Nós nos esquecemos disso. Então, muitas vezes, nós criamos muitos mecanismos de defesa para a gente não entrar em contato. Então, às vezes eu fico na instância do corpo e eu começo a flutuar o corpo, que também é muito bom. Mas se eu me limito, né, só a essa instância, eu não acesso as minhas emoções. E muitas doenças vêm para o corpo porque eu não olho para essa dimensão. Eu não olho para esse lugar que está doente em mim, né? Que são as emoções. E realmente a doença vem para o corpo. E aí eu entendi também, quando a gente pega o princípio do Jung, que ele fala do inconsciente coletivo, né? Que o Freud também falava e que o Heidegger trouxe isso à tona. Então ele fala dessa energia que se cria mediante uma emoção. Então, tudo que tem no nosso sistema familiar criou um bloqueio, fez uma emoção. Essa emoção, ela está em nós. Nós podemos tocar, nós podemos acessar, porque nós somos a genética dos nossos, até os nossos tataravós têm conteúdo genético nosso. Então, nós assumimos dores que não são nossas.
Nós entramos em lugares psíquicos, inconscientes, e vamos viver aquele personagem. Tem muita gente aí vivendo o personagem do avô, tem muita gente vivendo o personagem do pai, tem muita gente vivendo o personagem da mãe. Quantos homens que vão se casar 30 vezes porque são filhinhos da mamãe, e filhinhos da mamãe não quer uma esposa, quer uma mãe. E quantas mulheres casadas com o papai e vão separar 500 mil vezes, vão expulsar o masculino. Ontem nós fizemos uma live maravilhosa e a terapeuta, ela disse, ela é uma sexóloga, ela disse algo, né? Quantas mulheres que só precisam olhar para a vagina e deixar o masculino entrar, e elas estão lá na luta, na briga com esse masculino, né? Então nós temos todos esses emaranhados. E às vezes a gente fica querendo chegar no espiritual sem resolver aqui. Não vai chegar. Vai ser uma Claudiane que vai chegar lá, ai meu Deus, tô chegando no salão dourado, né? No último nível da árvore da vida, tô fazendo a subida. E aí fala assim, tá aqui minha filha, uma velinha. Se contenta com a vela, você é essa chama, mas seja uma boa chama, né? Seja uma chama legal. Então, ao invés de a gente criar abundância, alegria, prosperidade, a gente começa a criar sofrimento, porque nós estamos em ressonância com essas vibrações que não foram compreendidas. E isso não é mágica, isso não é espiritual, porque é uma história sagrada, não é? Porque tem a ver com a grande alma do nosso sistema, mas é uma história que nós precisamos evoluir. Então, nós somos o terceiro elemento do nosso sistema. Papai, mamãe, filhos. Papai e mamãe é a aliança, é a união. Os filhos, a evolução. Então, se a gente não entende que nós viemos aqui para evoluir e não expiar, mas o que a gente faz, muitas vezes, é que nós entramos em processos tão pesados e vamos criar mecanismos de defesa para não enxergar. E a gente quer resultado, e não vai ter resultado. Não vai. Porque a tal da família, ela é a conexão com a Terra. Eu quero falar um pouquinho hoje do primeiro nascimento, mas eu quero ouvir você, porque você está invertendo, né? É você que está me entrevistando, seu crescimento. Está querendo... Eu tenho minha malandragem também. Ele está do outro lado hoje, ele está do outro lado, todo terapeuta. Né? Eu estou fazendo aprendizado, aprendo com os melhores, né? Estou aprendendo com você. Bom, na verdade, o meu caso é como você acabou de... Você é tão sintonizado, e a gente tem essa sintonia tão forte, tão rápida, que você me lê de uma forma absurda. Por exemplo, você acabou de identificar a minha máscara, o meu escudo. Essa é a primeira vez que eu faço uma live. Eu nunca fiz live na minha vida. Aliás, as pessoas que me acompanham nas redes sociais, novamente, eu gosto de falar, eu não gosto de falar seguidores, eu detesto a palavra seguidores. Eu acho que nem Jesus era seguido. Os apóstolos eram companheiros dele de caminhada, de jornada, né? Meus acompanhantes virtuais pouco ouvem eu falar, entendeu? Eu quase não falo. E eu tive uma pergunta uma vez, há pouco tempo, uma dessas pessoas que me acompanham virtualmente me fez uma pergunta super interessante e muito emblemática. Ela perguntou assim, você é exatamente essa pessoa, essas coisas que você posta? E me fez pensar muito isso, né? Sobre esse universo em que foi dado a chance a todos nós criarmos personagens, criarmos personas, né? Criarmos uma imagem que pode ser o que for numa rede social. E eu comecei a me questionar com relação a isso. Eu sou essa pessoa que escreve os posts que eu ponho e tal, e que se esconde, que nunca dá a cara. Quando dá a cara, geralmente é em alguma situação de trabalho. E eu percebi uma coisa muito interessante que teve a ver
com uma conversa ontem com uma pessoa muito especial para mim, que está se tornando cada vez mais especial na minha vida. E essa pessoa me falou que ela escreve um jornal, um diário, né? E ela pegou uma frase dela de 4 anos atrás, em que se aplicava agora. Ela escreveu umas reflexões. Aí eu percebi uma coisa assim a meu respeito com relação ao que eu escrevo também. Porque eu disse para ela, eu falei assim, olha, você escreveu isso lá atrás para você mesma, porque era sua conexão com o seu eu superior. Então não era você exatamente a tua mente escrevendo. Você escreveu algo para um recado para você mesma, e você não estava pronta para ouvir esse recado até agora. Então eu às vezes penso que o que eu escrevo, essas coisas, essas reflexões que eu coloco e tudo mais, elas são minhas, são eu. São o eu, Raul. Só que são um eu superior, em que muitas vezes ainda não está em sintonia com esse eu egóico aqui. Entendeu? Então, o que acontece? Eu estou buscando cada vez mais ser esse eu mais próximo do eu superior, que é a tal da ascensão em que todos nós estamos passando agora, a ascensão planetária. E eu tô buscando ser essa pessoa. E como você acabou de falar, é uma coisa assim muito, muito complexa, porque nós criamos esses personagens durante a vida inteira, né? Eu criei números e foi muito interessante como você, em uma sessão, em 1h30, me fez ver praticamente todos esses personagens, me fez derrubar praticamente todos eles, e era muito assustador porque eu não tinha contato com essa pessoa, com esse Raul, entendeu? Que me gerou uma tremenda crise de identidade que durou durante praticamente minha vida inteira, porque ela começou muito cedo, né? E foi uma situação assim de muita solidão, porque era como se eu tivesse perdido todo o meu chão, porque os personagens foram se derretendo, né? E por trás desse personagem, quem era a pessoa que estava por trás dessas máscaras todas, né? Foi um momento assim de muito medo que eu passei. Ainda estou passando, mas foi tão mágico. A maneira como eu cheguei, inclusive, até você, foi... Eu estava num desespero muito grande por várias situações. O ano de 2020 foi o ano de transformação planetária, foi um ano de transformação mundial. Não tem quem não tenha passado por esse ano afetado de alguma forma, né? Deixa eu falar algo. Posso falar algo? Por favor, eu estava querendo entrevistar você. Mas eu gostei tanto do que a Juliana colocou aqui. A Juliana disse assim, para quem não coloca nada no Instagram, a sua fala é muito válida. Juliana Moraes. Ó. E eu gosto de falar, eu falo muito uma coisa, né? Eu direi apenas uma palavra e serei liberto. Mas precisa ser a palavra na postura certa, né? Eu direi apenas uma palavra. E eu posso ser liberto. Eu posso ser liberto. Quando eu amo Avatar. Quando eles olham e dizem assim, eu te vejo, né? Eu te vejo. E na constelação, muitas vezes, você diz uma palavra e você é liberto. Mas é a palavra na postura certa. E a postura certa cria uma vibração, cria uma intenção e modifica algo. Nós podemos modificar com uma palavra na postura certa, né? Sim. Com certeza. Aliás, você falou uma coisa que eu amo. Eu amo essa frase do Avatar. Eu acho que é uma das coisas mais importantes desse filme. É exatamente isso, o I see you, né? Eles não falam eu te amo lá, eles falam eu vejo você. Né? Eu vejo você. Eu acho isso assim, uma das coisas mais fantásticas daquele filme. No meu caso, eu vivia vários filmes, né? Vários personagens. Inclusive, eu escolhi essa carreira em que dá a oportunidade de você criar vários universos. Então, eu materializava as minhas emoções
nos personagens que eu criava ou nos personagens que eu era contratado para executar. E com isso eu fui passando o tempo e mantendo esses padrões repetitivos que não me faziam bem, não me faziam felizes. Até que esse ano, foi esse ano de revolução, né? E foi muito interessante porque eu atraí um anjo na minha vida que me levou para os lugares mais escuros da minha vida, da minha pessoa, né? Da minha personalidade, da minha essência, da minha existência aqui. E esse anjo me fez ver todo esse lado meu que eu poderia passar o resto da minha existência nesse encarne aqui sem ver, né? E foi muito sofrido ver, porque eu até comentei com uma pessoa que está se tornando muito especial para mim. Falei para ela uma frase assim: a gente cola essa máscara com o Super Bonder e arrancar essa máscara dói, né? Quando você está arrancando essa máscara, você sair... A borboleta, que é todo mundo cita exemplo da borboleta, né? Da centopeia, enfim, que vira uma borboleta. Dói. É um processo dolorido. O processo de uma cobra trocar a pele é dolorido. Entendeu? Então, você se reinventar, a fênix é queimada para renascer. Então, não são processos assim que muitas vezes são feitos no amor, né? São processos que requerem essa limpeza, né? A dor em si é uma questão de interpretação, porque o sofrimento é opcional, né? Você passa por esse processo, isso é na minha interpretação, você passa por esse processo na dor por opção, né? Então, no meu caso, eu passei por muita dor, por quê? Porque eu percebi que eu causava muita dor também a essas pessoas. Então, eram relações que eram retroalimentadas na dor. E você me trouxe isso à tona de uma forma tão clara nessa primeira sessão que a gente teve, de uma forma tão verdadeira, tão profunda, em que me mexeu assim pro resto da vida. E você foi um presente assim... desse ano tão forte, tão intenso que foi 2020, você foi um presente aos 45 do segundo tempo, né? Porque eu te conheci quase no final do ano e você foi de uma generosidade comigo absurda, porque eu fui passado o contato para você, eu estava desesperado, estava buscando saídas para o meu dilema, me sentindo encurralado, e você me atendeu, e você foi me atender, você falou assim, você precisa realmente de uma sessão. Eu estava buscando, na época, o divórcio energético. Eu cheguei até você procurando o divórcio energético, né? Aí você chegou para mim e falou assim, você precisa de um divórcio energético, mas você precisa de mais do que isso também. E você foi me atender, eu acho que umas 10 da noite, e ficou comigo até quase 1 da manhã, entendeu? Então, isso foi de uma generosidade assim sua que eu não tenho como te agradecer, né? É uma coisa que realmente foi um encontro de outras vidas mesmo. E logo depois disso, teve uma pessoa que escreveu aqui, ó, quem é que escreveu? Cida, escreveu Metamorfose. A minha metamorfose, eu posso dizer que começou realmente depois desse nosso encontro e no final do ano, depois desse ano todo de transformação. Esse encontro com você fez toda a diferença para me trazer e me colocar no lugar onde eu estou aqui, inclusive fazendo uma live que eu nunca fiz, porque eu nunca me interessei por fazer. Então, uma razão pela qual eu nunca me interessei por fazer é porque eu estava pensando sobre isso hoje. Eu já fiz várias palestras e vários workshops, todos profissionais. Por quê? Porque eu não me envolvia. Eram assuntos técnicos, os quais eu dominava, né? Falar sobre realidade virtual, falar sobre roteiro, falar sobre interpretação para câmera. Não mexia com o Raul, não trazia o Raul à tona, né? Então, isso é a primeira vez. É até interessante porque é o começo de um ano, é o começo de uma nova era, entendeu? E para mim está sendo um recomeço. Eu tô realmente renascendo. O fato de eu estar aqui falando com você e, sei lá, com 40 pessoas assistindo, para mim, isso aí há um mês atrás era inconcebível, entendeu? Era inconcebível. Então,
Enfim, mas você, novamente, você tem que. A ideia é você me fazer perguntas e você. Não, eu sou o seu subject, eu sou o seu Olha objeto de só, pesquisa. eu vou contar uma história, né? Assim, a gente já sabe que tudo, tudo é criação nossa, cocriação, né? Então, assim, e as cocriações, elas acontecem na luz e na sombra, na luz e na sombra. Nós somos essa mistura de luz e sombras. Mesmo quando a gente se conecta com algo que nos desperta o pior da gente, ali há uma cura. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Assim, já pararam para pensar? Eu quero que você reflete sobre isso. O dia que o cosmos decidiu que você ia existir, o dia que o cosmos, essa força cósmica, que nós podemos chamar de Deus ou de arquiteto do universo, o dia que falou assim, o Raul vai existir. Né? Então, esse é o primeiro nascimento. O primeiro nascimento é quando nós ganhamos o direito de existir. Quando o cosmos nos dá essa permissão, essa autorização. E o cosmos diz assim, vai, Raul, e faça o melhor que você puder em todas as suas existências. E quando eu escuto você falar, Raul, esse ano eu cheguei, nossa, foi um presente para mim também, foi um presente, porque eu amo o Ramon, né? Eu gosto muito do Ramon, o Ramon que indicou, então a indicação do Ramon Um para grande mim, poeta, um grande escritor, Ramon Nunes um Melo. grande escritor, um grande poeta, ele fez live comigo, e foi tão intenso o meu encontro com o Ramon, e do Ramon veio a Indra, que fez live comigo também, a Indra Liberato, e então assim, nós vivemos, num único ano, nós vivemos várias vidas, né? Várias existências em um único ano. Eu vivi, você viveu, e muita gente viveu, essa é a verdade. Mas teve um dia que essa inteligência mais suprema disse assim, vai, desce, arrasa com o que você tem de luz e de sombra. E talvez você vai fazer o melhor que você puder logo no início. Talvez você vai ter que rodar a samsara, a roda da vida, muitas existências. Para você encontrar de fato a sua luz. Não é? Só que o que impede, às vezes, a gente de olhar para esse potencial é isso aqui, ó. Nós achamos que a nossa vida acontece... A mãe já caiu, gente. A mãe sempre cai, coitada. Ó, levanta que eu pelo menos não estou vendo. Então, olha só. Nós acreditamos que nós somos o resultado disso aqui, ó. O pai e a mãe. Aqui está a experiência, função pai, e a experiência, função mãe. E nós ficamos a vida preso nisso aqui. Perdemos uma existência preso aqui. Porque o papai poderia ser melhor, porque a mamãe poderia ser melhor, porque o papai se separou da mamãe, pegou a funcionária do sítio, coitada da mamãe. Vai ver, a mamãe nem gostava de transar, e eu tô lá dando opinião na vida sexual do papai. Entendeu? Às vezes, né, a mamãe foi embora, partiu, não quis mais essa família. Isso aqui nos prende de uma maneira que nós vivemos eternas crianças querendo resolver isso aqui. É daqui que vem os nossos traumas. E tudo que foi feito lá atrás, desde que eu saí do cosmos até a chegada nessa imensa vida, vira trauma. Não vira iluminação. E a nossa criança ferida, engraçado, eu tô convivendo agora com a minha neta, né? Fiquei lá 30 dias. E a minha neta tem 1 ano e 3 meses. E ela quer agradar a mãe. Pai nem existe. Existe porque ela gosta. Mas ela enxerga a mãe. A luz dela é a mãe. E ela faz gracinha, né? Nós temos essa criança dentro de nós fazendo gracinha para a mãe. E nós perdemos muito quando a mãe deixou de nos olhar ou o pai deixou de nos olhar.
E a gente fica no trauma. E uma coisa que eu quero reforçar. No trauma não existe a força da luz. Porque no trauma eu vou olhar para os ferimentos da minha criança. E se eu não tomar cuidado, a minha criança vai dirigir a minha existência. Por isso que na constelação eu falo, hoje eu vou me permitir ser reduzido ao tamanho de filho. De filho criança que não pode salvar o pai do destino dele. De filho criança que não pode salvar a mãe do destino dela. Porque quando a gente olha, Raul, e você produz filmes, Rei Leão fala disso, né? A vida segue. Mas por que ela não segue? Porque eu não acesso mais a minha criança iluminada, eu acesso a minha criança ferida. E enquanto eu não conseguir olhar para essa criança e dizer, agora eu te vejo, ela vai pintar e bordar. Nós vamos ser ricos financeiramente e de uma pobreza de sentimento tremendo. Nós vamos ser o homem e a mulher mais bonitos do planeta e vazios espiritualmente. O Luiz está falando. Luiz Toledo, essa live é perfeita. Então, assim, não é imperfeita, porque só o imperfeito evolui. Só o imperfeito evolui. Então, nós estamos aqui na nossa imperfeição, tentando evoluir. E a gente tem que parar de julgar as histórias, né? Então, tudo que me trava aqui na experiência do pai e da mãe é porque eu olho e fico julgando. E olha, gente, quando a gente pensa na possibilidade de evolução espiritual, eu me torno aquilo que eu julgo. Pronto, eu me torno pior do que aquilo que eu julgo. Eu me torno pior. Então, quando eu digo assim, nossa, não há saída humana para essa sensação que eu estou vivendo, vá para o divino. Né? Vá para o divino. E ir para o divino é essa entrega que você fez. Ramon, eu não conheço a louca que vai me atender, mas tudo bem, eu confio. Então, e aí começam a aparecer esses anjos que você tanto fala. Esses anjos, eles estão disponíveis para todos nós, para mim, para você, para esse público que está nos assistindo. Mas a gente precisa... Tem uma expressão em inglês que fala de despertar. Mais que despertar. É estar numa postura desperta. Eu não vou me lembrar agora, porque eu sou péssima para isso. Mas, se a gente não está nesse estágio, nessa postura de despertar, também é uma evolução egóica. É uma evolução que na primeira tsunami que chega, a gente vai entrar na criança ferida de novo, que vai reclamar, que vai enxergar tudo como se fosse uma grande treva, né? Sim. E tudo é cura, tudo tem cura, tudo passa pela cura. E às vezes a minha cura é olhar e dizer assim, eu cansei de ocupar o lugar do papai, eu ocupo na vida da mamãe o lugar do meu pai, chega. Porque esse aqui é um campo de inteligência e ressonância, se eu fico no lugar do pai, quem foi esse pai? O que eu estou trazendo do destino dele? O que eu estou reproduzindo do destino dele? Ah, eu fico aqui julgando a mamãe, conectada com a mamãe. Ok, o que eu vou reproduzir? E é muito fácil para a mulher ser a eterna filhinha do papai. E é muito fácil para o homem ser o eterno filhinho da mamãe. E eu me torno isso por escassez ou excesso. Uma filha que teve um pai muito ausente, ela se torna filhinha do papai pela falta. E ela diz assim, eu não permito que nenhum homem entre. Porque para o homem entrar, eu me sinto ameaçada. Então, eu ocupo o lugar do homem no sistema. E assim o meu coração fica protegido. Então, são tantas dinâmicas que nós vamos criando, que se a gente não olha, aí a gente quer ir para a espiritualidade. A gente quer subir um andar acima. Mas, olha que interessante, eu quero arrumar um pai santo aqui, uma mãe santa, aí eu vou cultuar
um monte de aspectos religiosos que são importantes, sem coerência, porque eu não tomei o meu pai e a minha mãe. Eu não olhei para a criança divina que tem dentro de mim, ávida, sabe? Por encontrar esses insights que a gente tem nos processos de cura. E quando você falou no início da live, né, do eu superior, esse eu ascenso é a criança divina. É quando eu digo assim, opa, a minha história não começou com o papai e com a mamãe. Começou lá atrás. Um dia, o papai do céu, o cosmos, né? A inteligência suprema universal me disse assim, vá e ocupe o seu lugar. E eu precisei de uma nave-mãe. Eu precisei de uma família, porque eu precisei evoluir esse sistema. Mas eu não sou essa dimensão. E a gente fica preso nela. E aí, a vida chega e diz, vai doer mesmo, porque não aprende. Vai doer Sim. porque está repetindo histórias que não são suas. E na constelação, Raul, tem uma coisa maravilhosa. Porque os fantasmas, eles não são obsessores. São conteúdos emocionais, histórias que não foram honradas, personagens que não foram vistos, que voltam para a gente integrar esse conteúdo. Então, se eu olho e digo, fantasminha, você é legal, ele já começa a me olhar diferente. Eu já começo a sentir o efeito disso na minha vida. A Patrícia tá, meu Deus. Então, é pegar os nossos fantasmas e dizer assim, eu envolvo cada um de vocês naquilo que meu coração permite. Porque tem uma parte minha que não é raiva, tem uma parte minha que não é dor, tem uma parte minha que não é luto, tem uma parte minha que não é trágica, tem uma parte minha que é divina. E como eu pude me esquecer dessa parte? Mas eu não chego lá se eu nego as minhas sombras. Isso é Jung. Eu preciso olhar para as minhas máscaras, eu preciso olhar para as minhas sombras, para as minhas sombras. Com muito amor, com muito. Com muita humildade, sabe? O Luiz falando, o Luiz Toledo, isso, fazer as pazes com tudo aquilo que a gente se acha no direito de julgar até o destino do morto. Você já viu isso? Nossa, mas se não tivesse ido para o cinema, não teria tido o acidente, não teria morrido. Se naquele dia não t... Eu gosto do estranho caso de Benjamin Button, fala muito disso, né? Uhum. E aí eu fico pensando, onde está a nossa parte que olha para o destino? E confiar no destino, né? O quanto eu confio no destino. O quanto eu confio no seu destino, Raul, para que você faça a grande mudança da sua vida. O quanto você olha e confia no meu destino e diz, eu cheguei até ela porque ela pode fazer algo por mim. Então, nós vamos tecendo evoluções sem julgamento e confiança. Enquanto eu não silenciar as dores da minha criança, é muito fácil trair, é muito fácil abandonar, é muito fácil desistir, é muito fácil colocar a culpa em alguém, não é? Sim. Fica lindo escrever roteiro para outras pessoas. Mas e agora? Como é se apropriar da minha vida, da história da minha vida? A Bom, Milene tá o falando, primeiro passo, a Milene é uma grande amiga minha, né, lá do meu grupo, do mesmo grupo que eu frequento. É, como roteirista, o primeiro passo para responder o que você acabou de falar é conhecer o personagem, né? Se você não conhece o personagem, não tem roteiro, né? Então, quem é o personagem do seu próprio roteiro, né? Se você não sabe quem você é, se você não tem esse contato com sua luz e sua sombra, quem vai ser o seu personagem? uhum. E olha
que nós somos muitos, né? Nós somos muitos. Nós somos muitas existências, muitas consciências. Se a gente pega 6 gerações para trás e pensa que esse povo está tudo aqui no nosso DNA, como é que nós nos reduzimos a uma luz ou a uma sombra? Como é que a gente se estreita e como é que a gente se permite ser só isso? Então, assim, nós não podemos aceitar isso, né? Eu não sou só isso, eu sou isso também. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é tão forte. Eu falo, eu sou a força também. Mas eu também sou a fragilidade, a vulnerabilidade. Sim. Nós somos tudo, nós somos Deus. Nós somos a divindade. Porque nós saímos dela e trouxemos tudo isso dentro de nós. É que nós esquecemos disso, né? Você falou, você mencionou a Cabala. A Cabala fala muito isso, né? De você criar camadas e camadas e camadas que nos separam da luz. Então, é um constante tirar de véus que nós mesmos nos colocamos para voltarmos à nossa origem, que é a luz, né? Então eu tenho uma proposta aqui, Raul. Não sei se você topa. Meu amigo aqui, fazer tem um amigo meu que entrou aqui, o Enzo Romani. Ele é um cara genial. Até postei um vídeo dele ontem. É um tremendo artista, músico fantástico e cigano, de família cigana mesmo. Tanto que o nome dele é Enzo Romani, ele é agora Dr. Romani, porque ele fala romanês e tal, e então ele está aqui, só queria dar honrar a presença dele aqui, porque eu sou muito fã dele. Então. E da mãe dele também. Vai lá, continua, desculpa, Cadiane. Gratidão, Romani. Que bom que nós tivemos sintonia, né? Que algo moveu aí. Então, quando a gente fala dessa evolução espiritual, essa evolução espiritual passa pela nossa criança ferida. Eu só chego na luz, eu só recupero de novo aquilo que eu já sou quando eu olho para as dores da minha criança. Olha, tá falando, irmão, você é de luz. Que bom, que bom. Gratidão, Romani. Com certeza nós estamos sentindo a sua luz também. Ele é a luz. Essa pessoa é um ser muito especial. Então, a importância da gente olhar para essa criança ferida. Então, eu pensei, me deu uma ideia. Eu tinha pensado a gente fazer outro trabalho, mas me veio uma ideia de fazermos, alguém perguntou o que é o divórcio energético. Então, a gente fazer um divórcio energético curto, com as dores da nossa criança ferida. O que você acha? Para minha pergunta? É? Eu topo. Com você eu topo qualquer coisa. Eu topo com você qualquer coisa. Você conseguiu a minha confiança de primeira. É igual aquele filme de Jerry Maguire. You had me a hello. Você me teve no oi. Entendeu? Então, o que você quiser fazer, eu embarco com você. Tamo junto. Eu acho que tem uma turma aqui falando que tá querendo. Então, vamos fazer esse laboratório aí. Ok. Só que agora, acho que nosso tempo já está acabando. Então, vamos fazer o seguinte. A gente sai e entra todo mundo. Demora uns 5 minutos. Pode ser? Eu por mim, eu tô aqui. Eu tô por conta. Vamos ver se as pessoas voltam também, né? Quem tiver interessado, volta. Até porque você falou, a gente combinou de você fazer uma mentalização, uma meditação guiada, né? No final. Então, um exercício, né? Que, aliás, você me ajudou muito com os exercícios. A chama violeta, viva Saint-Germain. Então, vamos lá. Volta também. Vamos lá com tudo. Vamos. Todo mundo aqui falando, bora. O povo topou. O povo topou. Então, vamos. Gente, é tão linda. Vale a pena fazer essa ativação de força. Vamos lá. Todo mundo voltando. Beijo. 3, 2, 1, já. Eu vou gravar, vou baixar a live, viu? Vai demorar. Tá certo. Beijo. Beijo.